Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN Santos. Porto 360. Esta semana vou conversar com Wanderson Félix, que é analista de importação e consultor de carreira. Wanderson, obrigado pela tua presença aqui no Porto 360 Entrevista. Prazer te ter aqui com a gente. Max, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, né, quando recebi a oportunidade. É um prazer estar aqui. É isso aí, a gente está aqui para contar a história, né, para mostrar esses personagens do setor portuário. Wanderson, você fala como consultor de carreira, né, como mentoria. Então eu Certo. vou te perguntar, o que eu preciso fazer para melhorar a minha carreira, né, profissional dentro da área do porto? A gente precisa conhecer as várias partes do porto, né? A parte tanto da armazenagem, a parte que a gente vive também, a parte do desembaraço aduaneiro, do agenciamento. Tudo que envolve o porto é importante a gente conhecer. Que quando a gente fala de porto, fala de logística, de comércio exterior, então é muito amplo. A gente precisa conhecer um pouquinho de cada coisa para poder entender como que funciona. Quando a gente olha para o profissional portuário, né, isso é uma pauta que eu exploro muito aqui, porque eu tenho uma preocupação muito grande com essa nova geração que chega ao mercado de trabalho. Uhum. Muito da minha geração tinha o sonho de trabalhar no setor portuário. A gente passou por uma transformação muito grande de trabalho braçal, né, para trabalho hoje muito relacionado à tecnologia, e a gente percebe aí que dentro desse mundo disruptivo, uma preocupação muito grande com a questão da mão de obra. Como é que você está olhando o perfil do profissional portuário moderno? Então, eu percebo que o profissional está se atualizando bastante, né? Porque a gente está tendo muita mudança. A tecnologia ela veio para a pessoa também acompanhar essa mudança, né? Então, a tecnologia está fazendo com que com aquele trabalho que de repente quatro pessoas faziam, duas pessoas faziam, uma pessoa vai fazer. Então, a tecnologia, a automação está fazendo com que isso venha fazer com que o profissional procure se modernizar, se atualizar na sua área de atuação. Quando a gente fala de atualização, né, eu vejo que é um clichê muito utilizado pelo mercado de um modo geral. A gente acompanha uma série de transformações dentro do nosso setor, né? Agora, recentemente, a gente vem acompanhando aí o anúncio, principalmente da declaração de importação de forma eletrônica. A gente vê iniciativas como a própria do INPE, né, surgindo por parte da Receita Federal, dentre outras iniciativas que estão correlacionadas diretamente a esse mundo digital. Como é que o profissional se prepara, né, para atuar dentro do setor, uma vez que ainda, principalmente os cursos não só universitários, mas técnicos também, não conseguem acompanhar com a mesma celeridade? É certo afirmar isso? É uma necessidade, uma carência que o mercado percebe de um modo geral? Você que atua também por esse lado da mentoria? Sim, eu percebo que muitos lugares ainda não têm um curso totalmente preparatório para poder falar, ó, vamos falar de do INPE do início ao fim, como a gente fala do comércio exterior de outras É a áreas. declaração única de importação, fazendo com que a mercadoria chegue já ao porto desembaraçada, ou seja, nacionalizada. Isso de uma forma bem rápida, né? Sem De uma dúvida. forma bem mais tranquila do que aquilo que a gente pega toda a documentação, vai fazer aquela análise. Então, é uma forma muito mais prática. Mas não tem um curso ainda voltado para isso, que a gente venha entender de ponta a ponta. Então, é importante a pessoa fazer um networking, conversar com quem está fazendo, com quem está trabalhando atualmente. A pessoa trabalha, está fazendo a do INPE. O que ela está fazendo? O que é a novidade que ela consegue passar? Importante ela ter um networking. No LinkedIn é uma ótima ferramenta para a gente fazer isso. Você falou sobre network, né? E eu percebo isso dentro do setor portuário. E o Grupo Tribuna tem uma série de eventos ao longo do ano que proporcionam, obviamente, esse network para que você esteja sempre antenado com essas tendências que surgem dentro do nosso setor. Mas para aquela pessoa, né, que iniciou dentro de um terminal aqui no Porto de Santos, teve uma oportunidade, começou. Além do network, existem outras ferramentas, né? Ou até propriamente aquela pessoa que quer entrar. Eu estou com 19, 20 anos, eu quero entrar dentro do setor. Ou não, eu tinha uma carreira, desisti daquela carreira, agora eu quero ir para uma outra carreira. Ah, Como é que é o start disso, né? Ou seja, como é que é a evolução? O que você poderia trazer, né? Que de alguma maneira viesse a agregar na vida dessas pessoas, principalmente pelo lado profissional. Eu sei que é uma pergunta de 6 milhões de dólares, Uhum. mas é algo que as pessoas têm muita preocupação, né? E curiosidade de saber e principalmente aprender também. Uhum.
Assim, para todas as áreas, eu quero mudar hoje de área, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me especializar ao máximo. Então, eu tenho que procurar informações em livros, eu tenho que participar de workshops, de podcasts, assistir tudo, todo esse conteúdo, que a gente tem um conteúdo muito bacana na internet de profissionais de qualidade, seguir esses profissionais, ver o que que eles falam, não só aquele curso tradicional, né, que a gente tem numa instituição, de repente, conceituada, mas um profissional que está atuando. Então, a gente assistir um curso, uma palestra, absorver esse conteúdo que eles compartilham com a gente, para você poder entender, poxa, por onde eu vou começar? O que que eu posso fazer? Então você vai ter uma base, uma teoria para você poder começar e, poxa, será que eu vou seguir o quê? No desembaraço aduaneiro? Eu vou seguir no agenciamento? Eu vou seguir no terminal? Então a pessoa ela vai entender, poxa, de que forma que eu me identifico com esse emprego novo que eu quero? Com essa função nova que eu quero? Então ela tem que fazer isso. Se a gente olhar para a questão da qualificação, hã, capacitação e comportamento, vou trazer mais essa variável, né, Uhum, porque as empresas estão olhando para isso. A uhum, gente pode entender que qualificação é aquilo que necessariamente você sai de uma universidade com um diploma qualificado para uma determinada atividade, mas você precisa olhar para a capacitação para que você possa entender, obviamente, né, de outras habilidades específicas e técnicas e principalmente, né, a questão do comportamento. Como é que tá hoje o comportamento das pessoas? Porque eu sempre uso esse termo que eu adoro ele, né? Você mencionou o LinkedIn, as empresas contratam pelo LinkedIn e demitem pelo Instagram. Você que é um especialista em recolocação, né? Olhando uhum. pelo lado da recolocação também. Como é que você orienta, né, principalmente as pessoas nessas três verticais, que é a qualificação, a capacitação e o comportamento? Qualificação, vamos lá. A gente tem que sempre estar qualificado, né, na parte acadêmica, tem um curso, tem uma faculdade, alguma coisa que é a teoria. A gente sempre vai precisar disso. O inglês também, um idioma que a gente precisa também. A parte comportamental, a soft skill, a gente tem que também trabalhar nisso. Resiliência, trabalho em equipe, ter a tua comunicação interpessoal tem que ser muito boa, a forma que eu me expresso ou a forma que eu estou ouvindo aquilo que você está me falando. Eu tenho que trabalhar muito a comunicação interpessoal também e tomar cuidado, por exemplo, nas redes sociais. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Nem tanto. Algumas coisas podem te prejudicar. Vamos supor, o cara precisa ser uma vaga de atendimento ao cliente. Só que tá lá na rede social, alguém postou ele, sei lá, bebendo, embriagado, alguma coisa assim, pode não soar muito bem. Poxa, você quer entrar naquela empresa, está em fase de experiência, pode não soar muito legal. Então é preciso ter um cuidado com as redes sociais, eu sempre falo isso. Eu não gosto da empresa anterior que eu trabalhei. Vou falar um monte, que eu fiz isso, que aconteceu aquilo, que eles me deveram, que o meu patrão foi isso. Não é legal. Poxa, porque a pessoa pensa, se ele está falando mal de onde ele estava, quando ele entrar aqui e sair, ele vai fazer o quê? A mesma coisa. Então isso tudo pode te queimar. A gente veio de um mundo, né, ou principalmente esse era o mundo no qual, eu fui, não só educado, mas da minha base de meritocracia, né. Então você tinha muito o reconhecimento pelo mérito. Você tinha que se empenhar, você tinha que conquistar e assim sucessivamente. Eu vejo muitos estudos hoje, né, de uma geração que se vitimiza por demais, por inúmeras circunstâncias. Como é lidar com essa questão da gestão de pessoas e comportamento que você está dizendo, né, Uhum. onde existe esse conflito de gerações, né, aquela geração do resultado na veia, que é meritocracia, ele tem que buscar, você tem que se empenhar, e aquela geração que não acelera tanto quanto essa geração pelo resultado, mas que necessariamente ela olha pelo conforto e principalmente pela comodidade de estar num local, né, a minha geração ela muito eu ouvia, não só da minha, mas da geração dos meus pais, dos meus avós, que ficavam dentro de uma empresa por 30 anos, né, e não necessariamente gostavam daquilo que faziam, Uhum. mas eles ficavam lá porque eles tinham uma meta de comprar um carro financiado, um apartamento financiado e consequentemente pagar por isso ao longo de 20, 30 anos para conquistar aquele capital ou efetivamente aquela estrutura, né, de família. Hoje, esse jovem, ele é desapegado, ele fica na empresa se ele gosta da empresa. Se ele não gostar da Uhum. empresa, ele muda a chave e vai trabalhar numa outra Uhum. empresa e assim sucessivamente. Alguns classificam isso até como um vitimismo, outros não. Como é que esse conflito de gerações nesse mundo atual?
É um pouquinho difícil de lidar, né, que como você falou, a tua geração, de repente até a minha geração, eu comecei novinho, com 14 anos, lá em 2002, né, Sim, quando o Brasil foi pentacampeão de futebol. tá aí. Então, o que que a gente fazia? Antigamente dava muito valor ao que você sabia, à tua experiência, ao que você conheceu. A faculdade não era tão valorizada. Hoje em dia a faculdade é valorizada. Então, de repente tem aquele cara que é um bom profissional, um cara que tem bastante conhecimento, mas ele não tem a graduação. Então, começa a ter um conflito dentro das empresas. O que que as empresas estão fazendo hoje? 95%. Você só entra se você tiver uma graduação. Por quê? Para não ter esse conflito. Pô, o Max é o cara que está há mais tempo, ele cheio de conhecimento, cheio de experiência. O Wanderson entrou. Eu não tenho tanta experiência que nem você, só que eu estou graduado, pós-graduado. Aí vai falar, poxa, eu vou pagar um salário melhor para o Wanderson do que para o Max. Embora ele tenha mais conhecimento, mas ele tem a faculdade. Ele está se doando mais, ele está agregando mais conhecimento. Então, tem esse conflito hoje na empresa muito grande. E que é um paradoxo aí entre muitos gestores, principalmente de pessoas. Olhando pelo lado do Comex, né, do comércio exterior, você pontuou a questão do idioma, do inglês, né, que é importante. A gente no Brasil tem algo em torno de 4.000 escolas de idiomas e Uhum. aproximadamente 1% da população fala inglês. O que que tem de errado, né? O que está acontecendo que as pessoas entram para fazer um curso de inglês e não saem falando inglês? Então, tem uns que entram, né, num curso, mas eles não levam a sério, ou de repente não faz daquele inglês uma vivência. Quando você não faz isso, então você tem uma certa dificuldade, né? É importante você estar fazendo a aula, mas não, vou fazer aquela aula uma vez por semana. Mas você não vai pegar mais num caderno, num livro, em alguma coisa que você possa aprender o inglês? Você tem que pegar. Se você quer aprender, aquela ferramenta tem que fazer parte da tua vida. Então, quanto mais você se dedicar, melhor vai ser para você aprender. Não apenas num curso, né? Quando você fala do idioma, né, de ter a fluência, você obviamente tem que ter a prática. E aí faltam oportunidades para que você tenha a prática efetiva. No mercado, né, não só portuário, mas em outros mercados também, mas obviamente, particularmente no mercado portuário, faltam oportunidades para esses jovens, para eles ingressarem no mercado de trabalho portuário? Falta, infelizmente falta algumas oportunidades. Algumas empresas só pegam uma pessoa com experiência, mas é difícil. Um jovem novo está fazendo um estágio, 18 anos, 19 anos. De repente ele tem até o inglês, tem até a fluência, aprendeu, só que ele não consegue uma oportunidade. Às vezes falta, por conta de uma empresa, dar uma oportunidade para um auxiliar. Não para um assistente, um analista, que é uma pessoa que já tem um conhecimento, uma responsabilidade. Mas um auxiliar, ele pode aprender muito bem. Uma pessoa que não sabe nada. Se eu colocar ela, sentar, vamos supor eu que já tenho um conhecimento, e poder ensinar aquela pessoa, eu consigo. Eu consigo pegar uma pessoa crua no conhecimento e trazer muitas informações para ela se ela tiver a força de vontade. Então, às vezes, falta, por conta das empresas, uma oportunidade para esse jovem. Wanderson, uma vez me fizeram essa pergunta e eu não soube responder. E aí Uhum. você é um especialista, eu vou pegar essa pergunta e vou te repassar esse questionamento. A gente acompanha, obviamente, o setor portuário e percebe que boa parte das lideranças que a gente tem dentro do setor portuário são fora da cidade de Santos, né? Não são pessoas aqui que nasceram em Santos, que estão em Santos, Uhum. são executivos que vieram de outras localidades. Existe uma falha também para formar executivos aqui? Essa foi a pergunta que me foi feita e eu particularmente me chamou a atenção e eu não soube responder. Aham. Isso é um fato, isso acontece, a gente também tem essa carência por esse outro lado quando a gente fala já numa estrutura mais high level? A gente vê que tem alguns profissionais que realmente são de São Paulo, pessoas que nasceram em outro lugar, trabalharam em outro local, e tem aqueles de Santos também. Eu acho que de repente falta um pouquinho de, sei lá, de mais empenho de alguns profissionais em procurar ter essa liderança, em procurar fazer um curso, alguma coisa que venha trazer uma liderança para ele dentro do setor portuário. Então, eu acredito que seja mais isso. Wanderson, quando a gente olha por esse lado da qualificação, né, que você falou até propriamente da capacitação, Uhum, a gente percebe que hoje muito dos cursos que existem, por exemplo, eu vou tocar aqui num ponto técnico de logística, né? uhum, Quantos profissionais são absorvidos pelo mercado por ano, né, como técnico de logística? Eu não tenho esse dado, mas eu quero crer que não sejam muitos, né, uhum. particularmente falando pela experiência que eu tenho. Pode ser que eu esteja enganado. E por outro lado, a gente percebe que quando a gente trata do tema logística, né, de multimodalidade, entre outros temas, a gente tem um incremento da tecnologia, ou seja, aquele trabalho que um técnico de logística fazia no passado, quem faz hoje é o sistema. E aí você Uhum. precisa só do conhecimento, uma pessoa que vá
até um desenvolvedor e diga, olha, o sistema precisa fazer isso, aquilo, outro, e assim sucessivamente. Dentro desse espectro, né, que a gente avalia do cenário atual, com muita tecnologia, onde o dado é um commodity extremamente importante, por que as universidades e os cursos técnicos não estão olhando para a formação de profissionais que venham a tratar de integração e desenvolvimento de dados? A gente tem um gap gigantesco, e estudos já mostram que o setor de desenvolvimento de sistemas e integração de dados vai colapsar daqui a 5 anos. Aonde está essa miopia, né? Você que é um especialista nesse tema. Eu vejo assim, algumas universidades, elas veem como a inteligência artificial, tudo isso, elas colocam só na parte do TI. Então, elas dão um curso para TI, para um profissional que vai entrar nessa parte da tecnologia da Que é um informação. equívoco. Será que é um Eu equívoco? acredito que sim, porque é uma matéria, é um assunto que a gente podia expandir para as outras áreas, principalmente para o porto, para a área do comércio exterior, que facilita o nosso trabalho e já é uma realidade, né? Até então a gente falava da tecnologia um pouquinho, 2018, antes de começar a pandemia, 2019, a gente achava, vai ser lá para 2025, 2030. Quando veio a pandemia, isso acelerou bastante. Então, a tecnologia hoje, que é apresentada numa faculdade, é mais voltada para o TI, para aquele profissional da tecnologia da informação. Eu acho um erro, porque poderia ser apresentado, de repente, num curso até mesmo de administração, num curso de logística, em alguma coisa que a gente poderia já aprender isso para aplicar no nosso conhecimento aí do nosso trabalho. Até porque existe uma oferta gigantesca de vagas de trabalho no mercado para que você possa atuar nesse segmento e, francamente falando, eu sinto falta de locais, né, para qual você possa se especializar. Eu vejo que os jovens de hoje em dia que possuem esse conhecimento são jovens autodidatas, né, que Uhum, foram à internet, buscaram esse conhecimento, se uhum, empenharam, obviamente, sim. né, estudaram bastante para que pudessem ter essa skill, né, habilitada dentro do Uhum. seu leque ali de conhecimento e produtos. Wanderson, o nosso programa passa muito rápido, ainda mais quando o papo é muito Hã. bom, mas eu preciso te perguntar, você trabalha na área de importação e a gente bem sabe que o Porto de Santos é a locomotiva que trata principalmente desse tema, né, dentro do nosso país, tratando aí 1/3 da nossa balança comercial aproximadamente. E Uhum. olhando para a importação, qual foi a evolução que você viu, né, desde quando você entrou no mercado de trabalho e como é que você está olhando, né, a perspectiva, principalmente para esse universo, para os próximos 5 anos? Bom, eu vejo que evoluiu bastante, né. Quando eu entrei lá no comecei a fazer lá em 2002, era um negócio mais arcaico, papel, leva documento, E leva na carimbo, e tome alfândega, carimbo. carimbo, leva na alfândega, pede para o fiscal autorizar, era uma coisa mais arcaica. Hoje a gente tem um sistema que trabalha pra gente, algo que a gente consegue rever, consegue analisar, ele consegue trabalhar pra gente, como está vindo a do INPE, né. Então, tudo isso facilita muito o nosso trabalho. Então, se eu pegar desde que eu comecei até agora, evoluiu bastante. Qual a tendência para o mercado do futuro daqui a 5 anos? Mais ainda. E todos os profissionais que estão fazendo, se atualizando, estão procurando as informações. Poxa, eu tenho que me atualizar de inteligência artificial, de sistemas, de coisas que estão automatizando o trabalho. Esse profissional ele vai ter uma vaga garantida. Claro. Ah, eu sou analista de importação, quer dizer que meu trabalho vai acabar? Não. Se você se atualizar, legislação, inteligência artificial, tudo que acontece dentro da sua área de atuação, com certeza você ainda vai ter uma vaga. Agora, se você ficar para trás, só com o conhecimento que eu tenho. Eu fiz uma faculdade, estou formado. Não vou fazer mais nada, já sou formado, aí você vai ficar para trás, porque o mundo está girando muito rápido e essa tecnologia, com certeza, daqui a 5 anos, a gente vai estar falando de robôs, de coisas assim trabalhando para a gente, que a gente vai ficar surpreendido. Tá aí. Palavra de quem conhece, palavra de um especialista. Wanderson, muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer enorme te ter aqui no Por 360 Entrevista. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais a respeito desse tema que eu sempre trago aqui no programa, que é a oportunidade de trabalho dentro do setor portuário. Porque na relação do porto com a cidade, Wanderson, o principal pilar é o emprego. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo. Daí, como você bem sabe, eu vou ficando por aqui sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, até semana que vem. Porto 360.